Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de Zabbix. Para quem não conhece, aqui nós discutimos sobre monitoramento com Zabbix e eu compartilho toda a nossa experiência em projetos para te ajudar a cada vez mais se especializar em Zabbix. Beleza? E o tema de hoje nós vamos falar sobre a importância do monitoramento. Por que as empresas precisam do monitoramento? Maravilha? Então vamos lá, para a gente dar sequência, só confirmem para mim se o meu áudio está ok, se vocês estão vendo a tela que está sendo compartilhada, como que tá, se está tudo direitinho, porque aí a gente já vai dar sequência. Beleza? Confirma aí para mim, coloca aí áudio ok, tela ok, só para mim saber que está tudo funcionando perfeitamente. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos começar. Olha só, tudo certo? Tiago Peixoto, boa tarde. Gabriel Vinícius, Gabriel Puga, Ronaldo. Maravilha, que bacana, conseguimos colocar bastante gente aqui na live, mesmo no horário de trabalho. Lembrando que para quem estiver vendo a gravação não vai ser possível, mas para quem está assistindo aqui ao vivo, hoje às 20 horas nós também teremos outra live. Tá bom? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos que vamos, o objetivo é a gente ser direto aqui, não ficar enrolando. Compartilhar alguns slides com vocês aqui. O slide é mais para vocês conseguirem acompanhar o que eu estou falando e não ficar somente preso à minha fala, né? Para vocês conseguirem absorver melhor a ideia, tá? A gente está tentando mudar a forma de como as pessoas enxergam o monitoramento e também... Olha só para mudar aqui, ó, boa tarde, meu nome é Rodrigo, falou de Cajamar, boa tarde, olha lá, graças ao Telegram. Ó, habilita lá a notificação, se inscreve no canal, habilita a notificação que chega, beleza? Show, maravilha, então podem deixar suas dúvidas aqui que eu vou estar olhando. Estou olhando aqui grupos no WhatsApp também. E vamos lá. Seguinte, turma, vou até posicionar meu microfone aqui mais perto para vocês me ouvirem melhor. Vamos que vamos. Bom, o objetivo dos slides aqui é para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Para que vocês não fiquem só na minha voz, né? E como eu estava dizendo, a gente está tentando mudar a cabeça das pessoas com relação ao monitoramento, né? Estamos querendo compartilhar toda a visão que a gente utiliza aqui, é o que diferencia a JDCP nos projetos, para que todos consigam ter bons resultados utilizando os Zabbix, ou seja, qualquer outra ferramenta de monitoramento. E na live de hoje, então, a gente vai falar, tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem didática o porquê que as empresas precisam de monitoramento. Todo mundo aqui já trabalha com monitoramento ou ainda não, mas tem vontade, usa pouco? Como é que tá? Coloca para mim aqui, 1, se vocês já trabalham com monitoramento, ou 2, se não, vocês estão começando nesse mundo ainda. Avisem para mim, por gentileza. Boa tarde, Wendel, olha só, Uberlândia, Guilherme, Anderson, olha só, Gabriel, que legal, veio pelo WhatsApp porque o YouTube tá osso, bacana, show de bola, maravilha. Então vamos lá, pessoal, olha só, 1 trabalha já, engatinhando, 2 ainda não, maravilha, então vamos entender todo mundo aqui. Bom, antes de a gente começar a falar de monitoramento propriamente dita, é importante a gente falar sobre a área de TI em si. Apesar de que porque, né, nós que somos do monitoramento somos da área de TI também, né? Só que a gente já passou por algumas dificuldades, agora as coisas estão melhorando, principalmente com a pandemia, agilizou muita coisa que estava pendente nas áreas de TI, mas graças à pandemia, sendo bom ou ruim, a gente conseguiu evoluir muita coisa, principalmente o ponto do home office, né? Tinha empresa que não acreditava, tinha empresa que não tinha nem estrutura para isso e teve que se adaptar e começar a utilizar cada vez mais a tecnologia. Beleza? E como que a gente era visto, né? A gente, porque eu também sou da área de TI, então eu me coloco nessa posição também. Como que a gente era visto há alguns anos atrás, né? Nós éramos conhecidos como a área de custo. O que eu quero dizer, então? Por muitos anos, a área de TI foi conhecida como uma área que era somente custo, gerava somente despesa e não entregava nada de positivo para as empresas.
mas com o passar do tempo, as empresas começaram a perceber que isso não é verdade. E o que acontece hoje em dia? A área de TI é vista como uma área estratégica. Apesar de ter muitos profissionais de infraestrutura que ainda enxergam TI com aquela visão do techniquez, hoje a TI é responsável por suportar as áreas de negócio. Então a gente tem que entender cada vez mais como que as áreas de negócio estão pensando. É muito comum o profissional de infraestrutura reclamar sobre gerente de projetos que está pegando no pé, que está cobrando prazo, as áreas comerciais que vendem projetos que não podem ser entregues, ou até mesmo as áreas de produto querendo que as coisas sejam entregues muito rápido, mas sem que a área de TI consiga ter tempo hábil para isso. É natural ter essas discussões, mas o que a gente de TI não consegue enxergar é que nós somos estratégicos, nós fazemos parte de uma área estratégica da empresa. Muita gente acha que só os gerentes de TI, só o gerente financeiro, o gerente comercial tem importância nas empresas, e isso com o tempo está se tornando uma inverdade, digamos assim. Não sei nem se a palavra existe, mas está se tornando algo que não é mais verdade. Por quê? É natural que a maioria das empresas, vocês podem até me confirmar aqui, provavelmente a empresa que vocês trabalham não trabalha com TI, né? Não é tipo consultoria em TI, né? A maioria das empresas tem outro core business, tem outro foco de negócio. A gente pode citar aqui, por exemplo, um varejo, um banco, corretora de investimento, data centers, aí sim tem o TI, mas consultorias. Muitas empresas ainda não têm a área de TI como o core business. Porém, elas utilizam TI. As empresas hoje estão utilizando TI cada vez mais do que nunca. Por isso que nós temos a TI sendo vista como estratégica. Vocês concordam comigo? Olha só, em verdade, condição propriedade que não é verdadeira. Olha lá. Aí sim, hein? Existe sim. Os caras foram procurar, velho. Tá vendo? Rápido. Por isso que eu já falei, não sei nem se essa palavra existe e já mudei a palavra, né? Que às vezes a gente coloca algumas coisas aqui. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Maravilha. Perfeito. Então, tá claro aqui para todos vocês que a área de TI hoje é estratégica. Apesar de estar claro, ainda tem muita gente que não visualiza dessa forma. Muita gente pensa, qual que você faz hoje? Eu cuido da ferramenta de monitoramento. Eu cuido dos equipamentos de rede. Eu cuido dos servidores. Isso, tecnicamente, realmente é isso. Mas, na cabeça das pessoas que vêm de fora, você não faz isso. Muitas vezes você cuida daquele servidor que é responsável por rodar um determinado sistema. Você cuida da área de redes, da área de segurança, da área de firewall, que são responsáveis por fazer a comunicação de todas as lojas para o ambiente de varejo. Você já pensou essas empresas grandes de roupa aí, de supermercados, como que funcionaria sem a conectividade entre as lojas e a sua matriz, as lojas e o seu centro principal de dados? Por exemplo, antigamente era muito comum a gente fazer a comunicação dessas lojas com a matriz. Hoje a gente vê muita coisa indo para o cloud, então não é mais com a matriz. Então seria lá na cloud, por exemplo. Então como que ficaria a conectividade sem isso? Por isso que ainda a gente tem uma visão distorcida na TI, porque a gente começa a fazer mudanças no ambiente achando que, por exemplo, é simplesmente uma regra de firewall, é só uma regra de roteamento que vai alterar. Mas não, você tem que tomar cuidado porque tudo isso pode impactar no usuário final. Uma regra de roteamento pode mudar a rota por onde o cliente está saindo e agora pode ficar mais lento. Então, eu estou começando a dar indícios de como que o monitoramento pode estar ajudando vocês a pegar esse tipo de coisa. Mas a gente vai falar mais aqui durante a live, fica tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, vamos ver, olha só. Guilherme, eu trabalho de TI, mas preciso aprender a implementar Zabbix. Opa, então acompanha aí que eu já soltei lá no Instagram, quem não segue a gente, JLCP Tecnologia. A agenda da semana eu tô soltando, mas os 2 primeiros dias já estão lá. Que é hoje e amanhã, 4 lives na sequência. Então vamos lá, vamos aproveitar. Olha só o Alisson, que bom, olha só, o Alisson tá parando de usar drogas. Tá saindo do Nages. Essa parada a gente brinca, né? Mas que bacana. Então vamos dar sequência aqui.
Então, hoje a gente já é visto como uma área estratégica, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer agora, turma, é sobre você. Como que vocês são vistos pelo mercado? Como que vocês são vistos pela empresa que vocês trabalham? Como que vocês são vistos pelos colegas de trabalho? Hoje vocês são conhecidos como os apertadores de botões, aquele cara que só sabe instalar Windows, next, 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 né? Ou como uma posição estratégica. Você consegue entrar numa reunião e discutir informações, e discutir arquitetura de projeto, e de fazer definições junto com o seu cliente, seja ele interno ou externo. Para quem não conhece a diferença, o cliente interno é o cliente que não utiliza os nossos serviços finais, mas eles faz parte da construção desse serviço, né? Então, quando a gente fala cliente interno, vamos supor que você trabalha num portal web. O cliente interno pode ser o seu próprio desenvolvedor, o cara do banco de dados, ou você trabalha numa loja de roupa, nessas lojas de varejo, o time todo ali de back-office é seu cliente externo, porque o objetivo é que seu cliente externo seja o seu cliente final, seu usuário final. A pessoa que vai lá e vai comprar a roupa, por exemplo, tá? Então, o que vocês precisam olhar para vocês hoje e se responder é como que vocês são vistos pelo mercado de trabalho? Vocês são simples apertadores de botões ou vocês possuem uma posição estratégica? Façam essa reflexão. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma enquete. Se você acha que é um apertador de botão, coloca 1. Se você acha que tem uma posição estratégica, coloca 2. Então, assim, me ajuda aqui para mim entender como que vocês estão. Por quê? A ideia é trazer para vocês por que as empresas precisam do monitoramento. E se elas precisam do monitoramento, elas precisam do profissional que conduz aquele monitoramento. Respectivamente, é um profissional que vai ser mais reconhecido, que vai ter um salário um pouco melhor, que vai conseguir ter algumas flexibilidades comparadas às outras áreas. Então, deixa eu olhar o chat aqui para entender como que vocês estão. Olha só, um apertador... Ó, tem... Então, tá bem... Está bem... Tá bem dividido, hein? Tá bem dividido. Olha lá. Olha só os guri da TI, PRTG é droga de rico. Olha só, existe uma média salarial. Caramba, vocês estão interagindo bastante, que bacana, olha só. Migrando os Abex para Nádia, eu trabalho na área de TI, somente analista. Ó, as empresas ainda acham que a TI são causadores de problema. É verdade, eu tenho esse ponto também que eu não coloquei. Olha só, muitos se veem aqui como uma posição estratégica e muitos também se veem como apertadores de botão. 1,5. Show. A gente tem que vestir a cabeça no monitoramento. Faço o mesmo trabalho de um bot. Que bacana, que bacana. Essa é a realidade, turma. Vocês estão vendo aqui no comentário, tem bastante divisão nesse aspecto, mas ainda assim, não estou falando para vocês, ainda existe muita gente no mercado que se acha numa posição estratégica porque sabe criar um template, porque sabe configurar uma trigger, porque sabe instalar os ABICs. E ser estratégico não é somente isso. Quando eu falo de estratégico, é que você consegue realmente fazer parte de uma decisão importante, seja um projeto, seja na identificação de problema e assim por diante. Olha só, na carteira tá NOC, né? Tá NOC, exatamente. Mas, ó, vocês acompanhando aqui, vocês têm certeza que vocês vão conseguir sair de um NOC para uma outra posição. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Robert, você falou aqui sobre os apertadores de botões, ou o cara que tem uma posição estratégica, mas me fala um pouquinho, como se tornar estratégico? O que vocês acham que é necessário para uma posição estratégica fazer? Né? Precisa ter um cargo mais alto, precisa ser um gerente, algo nesse sentido? Na verdade, não. O que a gente precisa para se tornar estratégico é simplesmente agregar valor. Vocês concordam comigo? Vocês sabem o que seria a definição de agregar valor? Comenta aqui para mim. Eu estou anotando algo que a Luciana falou que é importante. Ó. Causadores de problemas. É sempre assim. Maravilha. Então, olha só. Como que a gente faz para agregar valor na empresa que a gente trabalha? A gente tem algumas opções. Dentro dessas opções, nós podemos resolver problemas. Então, quanto mais problema a gente resolver,
mais a gente vai estar agregando valor. Porque se existe um problema, ele está impactando em alguma coisa. Se a gente resolve esse problema, ele para de impactar. E quanto mais rápido nós resolvermos, melhor. Uma outra forma é sugerindo sempre soluções. Por que sugerindo soluções? Se você resolve o problema, você já deu uma solução, né? Sim, mas quando um problema ainda não aconteceu, quando você consegue enxergar que algo está prestes a dar merda, né? Que quando alguém, alguma área toma uma decisão, olha, vamos instalar essas aplicações assim, assim, assado, vamos instalar 3 aplicações na mesma máquina, vamos instalar essa aplicação na mesma máquina do banco, só hoje, depois a gente muda. A gente sabe que essas coisas, depois que está funcionando, é difícil mudar. Então, sempre sugira soluções, sempre tente ajudar, sempre tente, como que eu posso dizer, ter uma posição diferente para que as pessoas consigam, seja a pessoa que façam as pessoas pensar. É diferente de ser a pessoa do contra, mas seja a pessoa que faça as outras pessoas pensarem. Será que aquela decisão que ela está tomando é melhor realmente? Será que faz sentido o que ela está dizendo? Ou não? É besteira. Mas, sempre que você der suas opiniões e você der alguma sugestão, dê essa sugestão com base no seu conhecimento, com base em informações, com base em estudos. Não dê sugestões somente com base no achismo. Porque senão você pode se tornar aquele profissional que acha, mas não sabe nada. Então, se você não sabe, é melhor ficar quieto. Mas se você sabe, dê sugestões e já dê argumentos. Olha, eu sugiro, por exemplo, você utilizar Zabbix Proxy ao invés de utilizar só o Zabbix Server, porque com o Zabbix Proxy você ganha isso, isso e isso. Sem ele, você tem essa e essa limitação. E aí, a área, parte que você, para quem você está explicando, por exemplo, ela vai tomar a melhor decisão de acordo com as informações que você deu. Mas você não vai ser aquela pessoa que vai ser o responsável por não sugerir ou por implementar alguma coisa que não faz sentido, simplesmente pelo fato de você ter ficado quieto. Isso acontece mais do que vocês imaginam no mundo do monitoramento, turma. É muito comum o cliente chegar assim, eu quero monitorar o meu banco de dados utilizando o contador de performance. Então a gente está falando de SQL Server. Você vai olhar assim, beleza, dá para monitorar com contador de performance, mas será que é a melhor maneira? Será que existe uma maneira mais segura? Será que existe uma maneira mais escalável? Será que existe uma maneira que performe melhor? Então, através dos seus conhecimentos, você vai falar, não, com contador de performance não vamos fazer. E assim por diante. É muito assim que a gente trata o escopo. Às vezes chega um cliente que já traz, eu quero monitorar isso com esse item. A gente, calma, devagar. Eu costumo falar para o meu time e as pessoas que às vezes me pedem ajuda, me fala o que você precisa. Não me fala o que você quer que você faça. Você não chega no médico e fala, olha, doutor, eu preciso que o senhor me dê uma dipirona, eu preciso que o senhor me dê uma bezetacil. Você não chega assim no médico e fala. Você fala para ele, doutor, eu tô com tal sintomas. Ele vai te avaliar e vai te sugerir ali um medicamento, né? Vai se sugerir não, vai dar para você, vai te receitar o medicamento. É a mesma coisa com o monitoramento. As pessoas às vezes vão chegar falando que quer o bezetacil, mas na verdade o que elas precisam é só de uma inalação. Ou ao contrário. Então, quando eu falo para a gente sugerir essas informações, né, essas soluções, eu estou querendo dizer dessa forma. Ok? E também temos aqui, para finalizar, outra forma de a gente se tornar estratégico é reduzindo custo ou gerando receita. Recentemente eu fiz um bate-papo com um dos nossos alunos, uma mentoria que a gente faz com alguns alunos, e ele me perguntou como que ele poderia fazer para vender mais monitoramento na empresa dele. E identificando o formato da empresa, o modelo de negócio, chegamos à conclusão que vender mais talvez seria um pouco mais difícil, mas reduzir custos seria mais fácil. Então, olha só, se você tem... Aí entra um lado bom e ruim, né? Porque às vezes algumas pessoas vão ficar sem emprego ou vão ser realocadas. Mas, infelizmente, vocês querendo ou não é o mercado. Então, estou sendo bem sincero com vocês aqui, porque tem muita gente aí na internet que está vendendo sonhos e não é assim que funciona. Então, estou sendo curto e grosso aqui com vocês, tá bom? Se vocês acharem ruim, vocês me avisem no comentário, mas eu não vou mentir para vocês, não. Mas, como que a gente vê, né? A gente já conseguiu identificar aqui diversas situações onde a empresa estava gastando mais daquilo que ela precisava. Às vezes você tem 4 pessoas no NOC porque faz uma monitoração de forma manual. Acessa site por site, clica em link por link.
acesso a servidor por servidor e assim por diante. Aí realmente você precisa de muitas pessoas. Agora, quando você coloca uma ferramenta de monitoramento bem configurada, se você precisava de 4, agora você precisa de 2. E aí você começa a pensar na empresa assim, olha, 2, que cada um ganhasse ali R$2.000 por mês, são 4.000, e a gente sabe que se for CLT não é só isso, né? Pode chegar ao dobro. Então, vamos arredondar para 5, só para ficar legal. Então, que o funcionário custe 5.000 por mês. A gente está falando de 2 funcionários, a gente está falando de 10.000 por mês. Em um ano são 120.000. Olha quanto sua empresa economizou tirando aqueles 2 funcionários daquela função, colocando em outra função que realmente eles entregassem valor e implementando um sistema de monitoramento. Então, vocês estão vendo o poder que vocês acabam tendo? Então, você pode pegar esse valor e colocar em orçamento para o seu time fazer treinamento, colocar em orçamento para novos projetos, para novos equipamentos, ou até mesmo para uma bonificação, um aumento de salário. Então, dessas 3 formas, existem essas 3 formas que eu levantei aqui, né, para você se tornar mais estratégico dentro da sua empresa, agregando valor, resolvendo problemas, sugerindo soluções, reduzindo custos ou gerando receita, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário que a interação tá sensacional aqui de vocês, cara, tô surpreso de verdade. Olha só, faço o mesmo um bot, NOC, já temos aqui os Zabbix em produção, mas a parte de monitoramento dos servidores Windows e serviços em execução desses hosts não estão sendo monitoradas. É um ponto para melhorar. Não necessariamente precisa ser gerente para ser estratégico, exatamente. Eu não sou gerente de nada aqui, mas eu tenho uma posição estratégica. Eu participo de reuniões estratégicas. Eu participo de reuniões para dar soluções e também para as pessoas ouvirem a minha opinião sobre alguma coisa do que está acontecendo. Então isso é muito legal, né? Agregar valor é se fazer importante na regra de negócio do cliente. Exatamente, o cliente se sente, você está vestindo a camisa dele, você realmente quer o bem dele. Exato, também precisamos entender o nosso cliente para agregar o valor. É isso aí, são pontos que a gente vai falar nas próximas aí. Certificações focadas no segmento que estamos, temos as certificações ABIX. Precisamos estar dentro do Gemba, só a favor de 70% de planejamento e 30% de execução. Olha só. Agora, tudo que está indo para a nuvem, o Zabbix ainda vai ter a mesma força? Pergunta sobre cloud e sobre Zabbix. Muito boa pergunta. Eu vou marcar aqui. Eu acho que eu não consigo marcar. Não consigo, mas eu vou lembrar dela. Vamos deixar aqui que eu vou responder no final. Beleza? Tenho mais alguns pontos para abordar com vocês aqui. E já vou responder essas perguntas. Mas vamos lá. Tô vendo que das primeiras lives que eu fiz para cá, a galera tá com a mentalidade bem diferente. Significa que o trabalho tá dando resultado. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre as principais áreas da TI, né? Quando a gente fala das principais áreas da TI, nós temos a área de desenvolvimento, né, que é responsável ali. Claro, se você é um data center, às vezes não vai ter desenvolvimento, tá? Mas vamos colocar a área do back office, que preparam as coisas. Então, generalizando a área de desenvolvimento, que coloca as aplicações para funcionar. Sem ela não tem aplicação, sem ela não tem correção. Só que essa área ela não faz nada sozinha. Todas essas aplicações ela precisam do quê? De uma infraestrutura para rodar. Então, seja ela, aí eu começo já até a responder a pergunta de vocês, né? Seja essa infraestrutura on-premise ou em cloud, essa área precisa de especialistas para fazer a criação desses ambientes e assim por diante, né? E temos também uma área de operação. Essa área de operação, também conhecida como NOC, como suporte nível 1, é a área onde a gente consegue verificar como que as coisas estão funcionando, né? E principalmente, essa área, ela trata de 3 pontos, tá? Mas seriam pontos e subpontos, digamos assim. A área de operação, geralmente, ela trata de problemas. E quando a gente fala de problemas, nós estamos falando sobre indisponibilidade. Então, ali o time de operação é responsável por verificar se algum componente da infraestrutura está disponível ou se alguma aplicação desenvolvida pelos desenvolvedores ali, né, pela área de desenvolvimento, está indisponível também. E quando a gente fala de indisponível não estamos falando que está totalmente fora do ar. A gente também tem algo relacionado ao desempenho. Ou seja, será que essa aplicação está respondendo no tempo necessário para os usuários conseguir consumir os serviços? A gente sabe que, por exemplo, o protocolo HTTP tem uma limitação de timeout. Será que a requisição que eu estou fazendo, ela consegue me retornar esses dados? Não consegue? Como que tá?
Isso. Então, não está relacionado somente à disponibilidade 100%, mas ao desempenho. Às vezes a gente tem algo tão lento, mas tão lento que a gente não consegue nem utilizar. Ou seja, seu desempenho está sendo afetado, seu serviço está sendo afetado. Beleza? Então, todas essas áreas, né, de operação, elas têm em comum algo que a gente sempre coloca na área de operação para tentar apoiar. Eu já trabalhei, pessoal, como administrador de redes, onde eu tomava conta ali, sei lá, 50, 60, 70 servidores chutando baixo. Às vezes pode ser mais um, mais que isso. Mas juntando todos os clientes, a gente tinha em média essa quantidade de servidores ali. E muitas vezes eu tinha que conectar nesses servidores um a um para verificar um espaço em disco, um a um para verificar o serviço, ou muitas vezes eu nem conectava nesse ambiente, né? Simplesmente receber ligação ou e-mail do cliente, ó, o sistema de arquivos parou, ó, o Exchange está fora, ó, a aplicação está lenta. Então eu não conseguia ter essa visibilidade em um lugar único, centralizado, onde eu conseguisse olhar e falar, todos os clientes estão ok, tá tranquilo, eu posso fazer algo diferente, eu posso tomar um café tranquilo, né? Então, existem esses pontos aqui, tá? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Show. Ajustada. Maravilha. Então, tudo isso está relacionado com uma coisa, turma. A gente tem aqui, ó, o monitoramento. Então, toda a área de operação, ela está diretamente ligada ao monitoramento. E eu não estou falando monitoramento com alguma ferramenta, com Nagios, com PRTG, com Zabbix, com Prometheus. Não, estou falando monitoramento em si. A área de operação, vendo que acaba sendo um ciclo, né, um funil, tudo afunila aqui na infraestrutura, mas nós temos aqui que a área de operação monitora a infraestrutura, monitora as aplicações para garantir que tudo esteja funcionando. Mas muita gente ainda tem dúvida do que, por que eu preciso monitorar? Ou trabalha com algum tipo de ferramenta de monitoramento, trabalha com Zabbix, trabalha com alguma outra, mas não sabe o que está fazendo ali. Acha que simplesmente está criando um alarme. E não é só isso. Por que a gente monitora? Quais são os benefícios de a gente estar monitorando? A gente tem como benefício, por exemplo, ter um monitoramento proativo do ambiente de TI. Então, quando a gente fala que a gente tem um monitoramento proativo do ambiente de TI, isso significa que a gente não precisa esperar que um usuário nos ligue para falar o servidor está indisponível. A gente consegue identificar isso, a gente consegue tomar, algumas vezes, ações de remediação para esse cenário, ou notificar quem é o responsável para que ele faça uma atuação. Então, antes do cliente ligar, a própria TI já está sabendo do problema. E quando o cliente liga, a gente já tem o status ali. Olha, já identificamos um problema, ele está sendo causado pelo motivo X, já estamos tratando e daremos uma posição de retorno em 10 minutos, em 15 minutos. E aí depende muito do tempo para você estar passando essa informação para as áreas de negócio. Então, assim, a gente consegue manter uma área de TI mais proativa, tendo como benefício o próprio monitoramento. Além disso, a gente consegue ter também uma rápida detecção e correção de incidentes. Lembra que quando eu falei lá sobre a parte de agregar valor? Lembra quando eu falei lá sobre a parte de agregar valor? Que um dos pontos que eu comentei com vocês era a resolução de problemas? Então, quanto mais rápido, melhor. Às vezes uma empresa parada, ela perde, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui, R$1.000 por hora. Se ela fica 48 horas parada, são R$48.000. E aí, no fim, você identifica que o problema dava para resolver em 20 minutos. Só que não se conseguia achar a origem do problema. E só conseguiu com 47 horas, por exemplo. Então, olha quanto tempo, quanto dinheiro foi perdido por simples fato de não saber o que estava acontecendo. Então, a rápida detecção e correção de incidentes ajuda muito na área do monitoramento. E aí, nós temos também a redução no tempo de disponibilidade do serviço de TI. E é justamente o que eu acabei de falar. Quanto mais rápido eu identificar e corrigir, menos tempo meu serviço fica indisponível. Quando o serviço fica menos tempo disponível, a área de TI tem uma nova imagem. Agora tem uma imagem, realmente os serviços funcionam. Os serviços não caem mais. Olha quando começa a ficar um pouco diferente as coisas.
E aí nós temos também a melhoria na qualidade dos serviços prestados, que é o que eu comentei, acaba ajudando as empresas, e também o auxílio na tomada de decisão. Como assim tomada de decisão? Vou falar o mais simples possível. Imagina uma reunião de orçamento para definir os gastos que vão ser feitos com TI e você está pedindo disco aí para os seus servidores há mais de 3 anos e esses discos não chegam. Você tem que ficar fazendo mágica para que tudo funcione. Agora, com o monitoramento, você consegue mostrar, provar por A mais B. Olha, a gente monitorou durante um ano, o comportamento está assim, eu preciso aumentar por esse motivo. Beleza? Beleza. E aí você começa a entregar e você fala, legal. Então agora a empresa já sabe que o dinheiro está sendo destinado para TI e já tem um objetivo que vai resolver um problema que é um problema crônico. Por quê? Já estamos há, por exemplo, 3 anos tentando novos discos. Isso não é loucura da minha cabeça, não. Eu já cheguei em cliente, implementei projeto e surgiu alguns alarmes lá. O cliente falou, cara, é normal. Infelizmente, é normal. Não temos mais disco. Tipo, inaceitável esse novo normal, né? Perfeito. E aí a gente deve estar pensando, né? O que monitorar? Antes de eu falar o que monitorar, vamos ver o chat. Dev Frila, boa tarde. Eita, um Dude resolveria. Um Dude resolveria. Nem tudo. A gente vai ver mais pra frente algumas coisas com um Dude. Olha só. Show de bola. Perfeito. Então, o que monitorar? Vocês têm ideia do que a gente poderia estar monitorando dentro do ambiente? O que falta monitorar? O que não falta? Então, vamos tentar entender um pouquinho aqui. Quando a gente fala de monitoramento, a gente pode estar monitorando Windows, Linux, switch, roteadores, CPU, memória, ping, temperatura, aplicações, experiência de usuário, disco, página web. A gente tem um monte de coisa que a gente pode estar monitorando. Mas será que realmente é isso que a gente precisa? Agora sim entra o que o nosso amigo falou. Nesse caso, um Dude resolve. Mas o que a gente quer além disso? A gente precisa entender e transformar essas métricas aleatórias em componentes de infraestrutura. Então a gente vai estar sabendo que a gente vai estar monitorando nossos servidores, nossos dispositivos de rede, nossos bancos de dados, nossas aplicações e também outros componentes que temos dentro da nossa infraestrutura. E todo esse monitoramento vai refletir em uma coisa: em faturamento, delivery, cadastro, vendas ou outros o quê? Olha só, processo de negócio. Então, todos os componentes de infraestrutura fazem parte de um processo de negócio. E a pergunta que você tem que começar a se responder é: qual processo de negócio está sendo impactado por um incidente na infraestrutura de TI? Então, se, por exemplo, cair 2 servidores, qual que é o impacto dele para a sua empresa? O que sua empresa perde? Está tranquilo? Não está? É importante ter essa visão. E quanto mais esse monitoramento você tiver, mais valor você vai agregar, mais reconhecimento você vai ter, porque você vai estar mostrando os lados que precisam de melhorias dentro da empresa. E aí você deve pensar o seguinte: quanto maior a visão dos processos de negócio você tiver no monitoramento, mais valor você agrega, mais estratégico você fica. A gente já teve situações de o time de dev pedir e falar: pessoal, estamos usando aqui porque o Zabbix está ajudando muito, identificando muitos problemas que antes o pessoal tinha dificuldade em identificar onde aqueles problemas estavam acontecendo. Tá? Então aqui, esse tema, toda essa apresentação foi com o objetivo de mostrar para vocês o porquê que as empresas precisam. Né? As empresas basicamente precisam de monitoramento por causa disso daqui, ó. Nós temos as áreas de TI, certo? Olha só. Tudo que é operação está ligado à infraestrutura e desenvolvimento. E toda a infraestrutura e movimento, e toda a infraestrutura e desenvolvimento formam os componentes de infraestrutura que formam os processos de negócio. Então, por isso que as empresas precisam. Sem isso, elas vão ter, sabe, todos aqueles benefícios que a gente citou? Tudo isso ao contrário. Demora na identificação do problema, a TI não é proativa, a TI é reativa e assim por diante. Maravilha? Então era esse conteúdo que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje. Tentar ser um pouco mais comportamental
e a gente vai ficar alternando. Hoje à noite é live técnica, aí um outro dia a gente fala um pouco mais sobre comportamento, como se portar nesse ambiente de monitoramento, o que você precisa entender antes mesmo de sair instalando os Zabbix, por exemplo, tá? E aí, chega o momento, eu abro para vocês para dúvidas. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença e participação de todos e deixem suas dúvidas. E se você estiver vendo gravado essa live aqui, não tem problema, deixe sua dúvida aqui também no comentário que a gente vai estar respondendo. Maravilha? Então, vamos lá. Show! Agora sim. Agora acabou, Saulo. Mas já, né? 30 minutinhos só pra gente bater um papo, só pra esquentar. Lembrando que à noite tem mais. Vocês vão me ver muito por aqui. Show de bola, turma. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, né? Ouvir não dá, porque vocês não estão falando, mas eu queria entender se ficou claro para vocês, se vocês tinham essa visão, ou se tudo que eu falei aqui é pura besteira, vocês já sabiam disso, ou se, caramba, faz sentido, eu tenho que começar a pensar dessa forma. É importante a gente ter essa visão para que a gente consiga alcançar melhores resultados. Poderia ficar aqui e fazer 500 mil lives só de técnico, mas a gente já fez tanta live que se for falar só de técnico, acho que nem tem tanto assunto assim, porque a gente já falou de quase tudo. Mas o objetivo é compartilhar sempre com vocês, cada vez mais, tudo aquilo que a gente puder aqui. Olha só, Guilherme, show. Eu que nunca trabalhei com a ferramenta, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, na minha opinião, é você entender todo o conceito. O que é a ferramenta, como ela funciona, quais são os componentes, qual que é o ciclo de vida da ferramenta. Muita gente começa a trabalhar com Zabbix e simplesmente sabe o que é template, procura um template na internet, coloca no ambiente, quando vai ver, não funciona. Essa não é a melhor forma. Então, criar novos monitoramentos, eu recomendo que você faça isso bem depois. Utilize o que você já tem. Principalmente se você não é só você o cara do Zabbix, tem outras pessoas que te ajudam. Deixa criar para elas. Estuda bastante o conceito. Entende bastante como que as coisas funcionam. E aí sim você vai conseguir partir para o próximo passo nessa jornada no monitoramento. Primeiro é entender. A gente já viu aqui o que monitorar, o porquê monitorar. Depois entender os conceitos. E aí conforme você for aplicando, você vai evoluindo cada vez mais. Beleza? Show. Visão de água. A PT Update é boa. Tem um data center para implementar os Zabbix. Olha que legal. Já tenta pegar essa visão. Como que você vai agregar valor para o data center? Todo data center só funciona porque ele tem duas coisas. Energia e internet. Se você não pensa só nos equipamentos, pensa no impacto que aquele equipamento causa. Energia e internet. Monitora os geradores, monitora os links de internet. Tem data center que a gente monitora a sala do data center e monitora toda a temperatura. No mapa dos Zabbix a gente coloca a planta baixa ali. Então foi bem bacana. Cara, e é isso. Boa sorte, continua acompanhando aqui que você vai ter bastante insight para colocar dentro desse data center aí. Excelente, excelente. Temperatura, isso aí. Ar-condicionado. Dúvidas, turma? Nos vemos à noite, 8 horas. Quem estiver assistindo gravado, nos vemos no próximo vídeo que você vai assistir aqui. E é isso. Top. Muito bom. Ansioso pela próxima. Muito obrigado, Gabriel. Então é isso, turma. Vamos lá, mais uma pergunta. Paulo Roberto. Robert, na sua opinião, é necessário... Olha só, que pergunta interessante. Até engasguei aqui. Vai ter, Fabrício, uma live direta só sobre integração com os Zabbix e Grafana. Robert, na sua opinião, é necessário realizar um treinamento para tirar a certificação especialista? Se precisa ser o oficial? Eu vou dar a minha opinião como que eu fiz a certificação. Quando eu fiz a certificação, eu já trabalhava 2 anos dedicado com os Zabbix e 4 anos com os Zabbix, de conhecer a ferramenta. Então eu fazia todo dia, algo relacionado aos Zabbix. Eu construía template, eu desenhava projeto para implementar, eu verificava templates para melhorar, criava ações, notificações, tudo que tem relação a esse mundo dos Zabbix. Quando eu fui fazer as minhas primeiras provas de certificação especialista e professional, eu fiz durante a Zabbix Conference 2019, isso, nos dias dos eventos, né, um dia antes de manhã lá. Eu fui sem oficial. Eu não fiz o treinamento oficial,
eu fui direto para o curso, direto para a prova, né? Não fiz o curso, fui direto para a prova, passei nas duas. Minha nota não foi aquelas melhores, foi 90, 86, algo assim, para passar 80, então já é um índice muito alto para passar na prova. Mas o que fez com que eu me saísse muito bem era o meu tempo de experiência e o meu conhecimento nos conceitos. Então, quando eu aprendi algo relacionado aos ABEX, eu não simplesmente implementava aquilo. Eu implementava, eu forçava erro, eu tentava diversas situações que seriam situações adversas àquele cenário, para que eu conseguisse entender o que iria acontecer se algo de errado desse errado. E aí eu fui para a prova. Mas, se você por algum motivo não tem tanto tempo de experiência, mas precisa da certificação porque a empresa está pedindo, aí eu recomendo que você vá para o oficial. Porque a diferença de todo treinamento que não é oficial e oficial é o seguinte: o oficial ele foi preparado e direcionado para a prova. Ou seja, todo o conteúdo que vai ser abordado ali vai ser aplicado na prova. Quando a gente tem um treinamento que não é oficial, a gente tem conteúdo para o mercado de trabalho. Então a gente não vai seguir aquela ordem cronológica que tem para o treinamento oficial. Porque o treinamento oficial ele te ensina a mexer na ferramenta. Os treinamentos não oficiais, eles não te ensinam só a mexer na ferramenta, mas também como você aplicar no seu dia a dia. Então, às vezes, você vai ver uma coisa mais para frente, uma coisa mais para trás, e assim por diante. Então, se você tiver experiência, pode fazer a prova. Ou se quiser fazer um teste, só a prova é mais em conta, você faz a prova, se não passar, você tenta de novo, aí você pensa se vai fazer concurso ou não. Tá bom? Show de bola. É isso aí, criar template é uma ótima terapia. SNMP, então, você não faz nem ideia como é bom. Olha só, Francisco, a famosa regra de descoberta dos serviços vai te ajudar. Caraca, regra de descoberta, cara. Regra de descoberta, olha só, deixa eu até anotar. De descoberta. Bom ou ruim? É um bom tema, né? Pra gente comentar. Será que vale a pena eu utilizar as regras de descoberta? Em que situação que eu tenho que utilizar um Network Discovery, um autorregistro? Show, vamos lá. Paulo Roberto, muito bom, obrigado, Robert. Eu tenho bastante experiência e venho aprendendo bastante com seus webinars. Show de bola, cara. Então, pode tentar. Pode ser uma boa saída, tá? Sobre Zabbix e Cloud. Você esqueceu a pergunta ou perdi? Não, tá aqui, ó. Eu não falei mesmo ainda dela, mas bom que você lembrou. Pergunta sobre Cloud. Aqui acho que o Diego comentou, né? Agora está tudo indo para a nuvem. O Zabbix ainda vai ter a mesma força? Sim. Uma coisa que vocês têm que entender, independente de onde o cliente rode, o cliente precisa de alguém para guiar o seu monitoramento. Nenhuma empresa consegue tocar um monitoramento sem alguém dedicado. Um dos maiores problemas que a gente vê em grandes projetos é que, muitas vezes, um projeto de monitoramento já começou naquela empresa, só que ele não teve fim. Por quê? Não teve alguém dedicado para olhar aquele cenário. Principalmente quando a gente fala de AWS. A AWS pode ter os seus serviços, porém, ela tem um monitoramento dos serviços da AWS. Ela não tem um monitoramento dos serviços de TI que roda lá dentro. Então, vai a sua inteligência, vai você se tornar aquele cara estratégico para você conseguir identificar onde que a AWS não está monitorando e onde você consegue ter um monitoramento melhor e mais assertivo para garantir que não só a infraestrutura funcione, mas a entrega dos serviços também. A AWS é só a parte de infraestrutura. A entrega dos serviços tem que funcionar. Então, não perde espaço os Zabbix para nada. Tá? Show de bola. É isso aí. Olha só, ter Marcons de frente. Você pilotaria um avião sem instrumento? Rapaz, não sei se eu falei bastante, mas eu não peguei a referência. Se puder mandar aqui. Olha só. Bom, vamos dar uma palhinha aqui, ó. Regra descoberta. Descubro tudo ou não? Na minha opinião, como que eu defino os projetos aqui? Não descobrimos todos os serviços. O cliente faz uma lista do que ele quer que ele monitora e a gente descobre os serviços que ele quer que monitore em todos os servidores. Porém, a lista tem que vir do cliente. Já viu o cliente falar, não, descobre tudo e a gente tira o que não precisa. Essa é a pior mancada que pode fazer.
Porque, por exemplo, o Windows Update, vocês já monitoraram? O Windows Update ele fica em stop toda hora. Ele só fica up quando ele está atualizando, baixando a atualização. Caso ao contrário, ele está parado. E aí você monitora o Windows Update lá porque o cliente quis e fica alarmando toda hora. Depois o cliente fica falando, o monitoramento está com falso positivo. Mas não, é o cliente que não quis fazer outra parte dele. Ou você que não pediu para ele fazer. Então, se for fazer monitoramento de serviço, o cliente lista todos os serviços que ele quer monitorar. Só assim a gente começa a monitorar. Maravilha? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bastante e vejo vocês na próxima live, às 8, aqui no YouTube. Valeu!